Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba futuras notificações, beleza? Bom, conta-se uma história de que um missionário foi pregar numa aldeia, e para chegar a essa aldeia tinha que ir até uma cidade e dessa cidade pegar um burrinho. Só que essa trajetória tinha uma peculiaridade, que essa viagem só poderia ser feita à noite. E ele ficou questionando, mas por que à noite? Enfim, né? E aí pegaram o burrinho, deram para ele, e outras pessoas pegaram os seus burrinhos também e fizeram aquele percurso. E durante aquele percurso todo, muita árvore, uma escuridão absurda, e eles sem lanterna, sem nada, e muito borrachudo, muita folhagem, muito borrachudo picando ele reclamando a viagem inteira: poxa, vocês fizeram eu viajar à noite para ficar sendo picado por esses borrachudos, não acredito nisso, e questionando e reclamando, até que ele chega à aldeia. E aí, chegando lá, ele fez as ministrações, ficou ali alguns dias, e foi uma bênção, pessoas se converteram, ele batizou pessoas, e foi um mover de Deus. E aí ele quis ir embora. E aí disseram para ele: bom, mas para ir embora você precisa viajar novamente à noite. Ele falou: não, à noite eu não vou. Aí o pessoal falou: não, você não pode viajar. Mas por que não pode? E o pessoal falou: não, vai por nós, você não pode viajar à noite, de dia, tem que ser de noite. Então a gente vai preparar tudo certinho, a gente volta com você, mas a gente vai viajar à noite. Ele bateu o pé e falou: não, eu vou viajar agora, eu quero viajar agora, eu quero viajar durante o dia. Não vou mais passar por aquele perrengue, não vou mais ser picado por borrachudo, não quero isso. E depois de muito brigar, resolveram fazer a viagem durante o dia. E qual não foi a surpresa dele? Que quando ele volta durante o dia, ele percebe que o percurso ele era muito estreito a lugar de passagem, uma espécie de uma trilha, na verdade, que na verdade era no alto de uma grande montanha. Então era extremamente estreito, né? Não dava para passar dois burros de uma só vez, né? E ambos os lados eram enormes penhascos. E aí ele ficou surpreso, ele falou: poxa, mas como é que esse burro durante a noite ele consegue fazer o caminho? Ele falou: pois é, os burros eles já conhecem o caminho perfeitamente, e eles conduzem com total segurança, e a gente faz a viagem à noite justamente porque se fizer durante o dia, as pessoas ficam com medo de voltar. Então, quando elas percebem que é um abismo, elas, no primeiro momento, desistem da viagem. E como a aldeia precisa de pessoas como nós fazemos a viagem sempre à noite. E aí aquilo traz uma reflexão muito grande. Primeiro, muitas vezes a nossa vida é mais ou menos como essa condução, essa passagem. Nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar de que Deus ele vai nos direcionar. Não que Deus seja um burrinho, mas Ele vai gerar situações como uma espécie de um burrinho para conduzir as nossas vidas em segurança, mesmo em meio à escuridão. Porque o tempo que a gente está vivendo é um tempo tão difícil, é um tempo tão complicado, é um tempo tão angustiante, as pessoas estão irritadas, as pessoas estão se mostrando. Muitas pessoas vão dizer: ah, Deus vai mudar. Não, Deus não mudou ninguém, Deus simplesmente revelou quem é quem na nossa vida. E essas coisas têm nos angustiado, pessoas têm ficado com problemas até psicológicos, enfermados em função de todas essas questões que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos aprender a confiar de que Deus está nos conduzindo em segurança no caminho, mesmo em meio a essa escuridão. E mesmo que eventualmente nós venhamos encarar a morte para nós não é um problema. A morte para nós é um prêmio que nós recebemos, e nós somos promovidos aos céus. Só que nesse processo nós precisamos ter fé de que Deus ele vai nos guardar, Ele vai nos conduzir, Ele vai preparar o burrinho para nos fazer chegar ao destino, mesmo que tudo esteja escuro. E Ele muitas vezes
permite que a escuridão venha para que a gente não tenha medo de passar por este lugar, justamente em função do abismo que há em ambos as laterais. E uma outra coisa que nós temos que aprender é sermos gratos, porque muitas vezes os borrachudos em meio a esta viagem são os problemas que se acometem a nós, mas nós estamos sendo conduzidos com segurança, e aí nós precisamos aprender a ter gratidão. Fé e gratidão são duas coisas que precisam andar juntas. E olha, eu quero que você olhe para o lado, mesmo em meio a todo esse processo que nós estamos passando. Eu posso dizer que há muita gente em uma situação muito pior do que a minha. Eu sei que está difícil para todo mundo, eu sei que as coisas estão angustiantes, eu sei que as coisas estão apertadas, material, financeiramente, mas nós temos tido um Deus que, em meio à escuridão, Ele tem preparado tudo para que nós sejamos conduzidos em segurança. Então, perceba, há muita gente que não tem o que nós temos. Há muita gente que não tem um burrinho para nos conduzir. Há muita gente que não tem nem mesmo perspectiva de um lugar para ir. Há muita gente que não tem essa segurança de saber de que tem um Deus que cuida dela. Mas nós temos. E nós precisamos ter fé de que Deus vai nos conduzir e nos proteger, e ter gratidão, mesmo que os borrachudos da vida venham. Mas, acima de tudo, tendo essa percepção, olhar para os lados e perceber, tem muita gente que está muito pior do que nós, muito pior do que eu. E ter a possibilidade, ainda em meio a tudo isso, a ser como esse missionário, ir até o outro lado, levar uma mensagem de esperança, abençoar pessoas, para depois voltar em paz e em segurança. Faça isso. Tenha fé, gratidão, e deixa Deus usar você. Deus abençoe.